Ele grita, o rosto vermelho, as veias saltando. A sala inteira olha para você esperando que você grite de volta. Prove que não tem medo. Mostre força. Mas você faz algo que desarma completamente a situação. Você baixa a voz, quase um sussurro firme, e ele para no meio da frase. Confuso, porque não consegue te ouvir. E nesse momento, você acabou de ganhar o jogo que ele nem sabia que estava perdendo. Existe um tipo de poder que o mundo moderno esqueceu. Não é gritar mais alto, não é acelerar mais, não é reagir mais rápido. É o oposto. É a calma inabalável que força todo o ambiente a entrar na sua frequência. Em tempos de gritos, a voz calma domina. Isso não é teoria motivacional, é neurociência aplicada. É filosofia estoica testada por imperadores em campos de batalha. Marco Aurélio comandava exércitos sem levantar a voz. Sua presença bastava, e você pode desenvolver esse mesmo poder. Controle emocional absoluto, respeito silencioso, paz que intimida mais que qualquer grito. Se você quer ter essa autoridade invisível, deixe seu like agora como compromisso com sua própria transformação. Porque tudo começa com uma técnica que 90% das pessoas fazem errado quando alguém as ataca. E é exatamente o oposto do que seu instinto grita para fazer. A sala está quente. Ele começa a gritar. O rosto vermelho, os olhos arregalados. A voz sobe, cada palavra mais alta que a anterior. Você não entende nada. O som bate nas paredes, seu peito aperta. O instinto sussurra, grite. De volta. Mostre força. Não deixe ele te dominar. A adrenalina sobe. Você abre a boca pronto para competir no volume. Mas não. A maioria cede ao reflexo primitivo. Quando o outro sobe o tom, eles sobem também. Vira uma competição de quem grita mais alto. Dois egos em guerra sonora. E sabe o que acontece? Ninguém ganha. Os dois perdem controle. Os dois parecem crianças. A neurociência explica. Quando você grita de volta, você ativa ainda mais o sistema límbico do outro, a parte do cérebro, responsável por luta ou fuga. O conflito só escala, nunca resolve. Você faz diferente. Enquanto ele grita, você baixa o tom. Não por medo, por estratégia. Você respira fundo uma vez, olha nos olhos dele e fala baixo, quase um sussurro firme. Eu entendo que você está chateado. Sua voz sai calma, lenta, sem pressa, e algo mágico acontece. Ele para de gritar no meio da frase, porque não consegue te ouvir. O cérebro dele precisa processar suas palavras, então ele é forçado a ficar quieto, a desacelerar, a entrar na sua frequência. Aqui está seu protocolo do contraste de volume. Quando alguém elevar a voz com você, respire profundamente 3 vezes antes de responder. Isso baixa sua frequência cardíaca e ativa o sistema parasimpático, o freio natural do corpo. Ao responder, reduza seu volume para 50% do normal. Não sussurre dramaticamente. Fale baixo, mas com firmeza. Use frases curtas. Eu te escuto. Pausa. Vamos conversar com calma. Pausa. Mantenha contato. Visual. Não desvie o olhar. Isso comunica confiança, não submissão. Se a pessoa continuar gritando, abaixe ainda mais o tom. Force-a a parar para te ouvir. Repita se necessário. Quando você abaixar o tom, a gente continua. A sensação que surge é de poder absoluto. Você percebe que quem grita perdeu o controle, mas quem mantém a voz baixa está no comando. O volume não é força, é desespero disfarçado. Enquanto ele queima energia gritando, você economiza e direciona. Sua calma obriga o ambiente inteiro a desacelerar. As pessoas ao redor olham e veem quem realmente tem autoridade. Não é quem faz mais barulho, é quem controla o silêncio. Os estoicos sabiam. A voz do sábio nunca precisa gritar porque já carrega peso por si só. Mas baixar a voz é só o começo. O corpo precisa enviar a mesma mensagem. O alarme dispara. Crise no escritório. O cliente cancelou. O prazo foi antecipado. Algo deu errado. A sala explode em movimento.
Gente correndo de um lado para o outro. Mãos tremendo. Vozes sobrepostas. O que a gente faz? Precisamos resolver isso agora. Pânico puro. Todos se movem rápido demais, gesticulam demais, falam demais. E no meio desse terremoto humano, você para, respira e se move 30% mais devagar que todos. A maioria acelera quando o caos chega. É instinto de sobrevivência mal direcionado. O cérebro reptiliano grita: perigo, fuja, lute, faça algo rápido. Então as pessoas correm sem direção. Tomam decisões impulsivas. Espalham o pânico como vírus. Quanto mais rápido se movem, menos eficazes ficam. A neurociência confirma. Sob estresse extremo, o córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais, desliga parcialmente. O corpo entra em modo reativo, não estratégico. Resultado? Caos multiplicado. Você entende que velocidade em crise é ilusão de controle. Então faz o oposto. Quando todos aceleram, você desacelera, deliberadamente, conscientemente. Você se levanta da cadeira devagar, caminha com passos firmes, mas sem pressa. Não corre, não treme. Suas mãos ficam paradas ao lado do corpo ou cruzadas tranquilamente. Você se senta, olha ao redor e espera 3 segundos antes de falar. Sua presença física comunica uma mensagem subliminar poderosa. Eu não estou com medo. Eu tenho um plano. Aqui está seu protocolo da rocha. Quando a crise bater, pare tudo por 5 segundos. Literalmente. Não faça nada. Apenas observe o caos ao redor. Isso, resetar seu sistema nervoso. Respire profundamente pelo nariz. Segure 3 segundos. Expire pela boca. Repita 2 vezes. Isso ativa o nervo vago que desliga a resposta de luta ou fuga. Mova-se 30% mais devagar que o normal. Se você normalmente caminha em 5 passos, faça em 7. Mantenha suas mãos visíveis e controladas. Nada de gestos nervosos. Ou ficam ao lado do corpo ou repousam sobre a mesa. Fale 20% mais devagar. Cada palavra com peso. Vamos resolver isso, com calma. Pausa. Qual é a prioridade número 1? Sua lentidão obriga os outros a desacelerarem para te acompanhar. A sensação que surge é de liderança instantânea sem precisar pedir. As pessoas começam a te olhar, não porque você gritou ordens, mas porque você é o único estável no terremoto. O cérebro primitivo dos outros reconhece. Essa pessoa tem controle. Essa pessoa não entra em pânico. Vamos seguir essa pessoa. A lentidão deliberada comunica confiança. E confiança gera autoridade natural. Você se torna o eixo ao redor do qual o caos se organiza. Os estoicos chamavam isso de presença inabalável. Marco Aurélio, no meio de guerras e pragas, mantinha sua calma imperial. Não porque nada o afetava, mas porque controlava suas reações com maestria absoluta. Essa imobilidade atrai olhares, mas é o olhar dele que define a hierarquia. Ele avança na sua direção, peito estufado, dedo apontando, a voz alta e agressiva. Você acha que é melhor que todo mundo? O corpo dele invade seu espaço pessoal. A mandíbula travada, os olhos fixos nos seus, esperando que você desvie. Esperando sinais de medo ou raiva, esperando que você entre no jogo dele. O instinto grita, olhe para baixo ou encara de volta com ódio. Lute ou fuja, mas você não faz nenhum nem outro. A maioria comete 2 erros fatais nesse momento. Ou desviam o olhar, comunicando submissão imediata, perdendo toda a autoridade na interação. Ou encaram com raiva intensa, transformando a situação em duelo de egos primitivos, escalando o conflito para a agressão física ou emocional. Ambas as respostas alimentam o agressor. O desvio valida que ele te intimida. A encarada raivosa prova que ele te tirou do eixo. De qualquer forma, ele venceu porque controlou sua emoção. Você descobriu o terceiro caminho. Você mantém o olhar, mas não olha para ele. Você olha através dele, como se seus olhos atravessassem seu rosto e vissem algo muito além. Uma montanha distante, um horizonte invisível. Seu olhar fica calmo, levemente distante, quase meditativo, sem raiva, sem medo.
apenas uma serenidade perturbadora. Seus olhos comunicam: você está aqui gritando, mas eu estou em outro lugar, seu drama não me alcança. Aqui está seu protocolo do olhar de 1000 jardas. Quando alguém te encarar agressivamente, não desvie, mas suavize o foco. Imagine que está olhando para uma paisagem a 5 quilômetros de distância. Seus olhos permanecem na direção da pessoa, mas o foco fica levemente desfocado, como se você estivesse pensando em algo profundo. Relaxe completamente os músculos ao redor dos olhos. Nada de tensão na testa ou maxilar. Respire devagar. 3 segundos inspirando, 3 expirando. Isso mantém sua fisiologia calma e reflete no seu olhar. Pisque naturalmente. Não tente intimidar com o olhar fixo sem piscar. Isso parece forçado. Pisque normalmente, mas mantenha a direção. Quando finalmente falar, mantenha o tom analítico, não defensivo. Você parece chateado. O que está acontecendo de verdade? Isso força a pessoa a sair do ataque emocional para a explicação racional. A sensação que surge é de poder transcendente. Você percebe que o drama dele é pequeno, temporário, insignificante no grande esquema das coisas. E seu olhar comunica isso sem palavras. O agressor sente instintivamente que sua raiva não te afeta, que ele está sozinho na tempestade enquanto você permanece na calma. Isso o desarma completamente, porque raiva precisa de combustível, precisa de reação, e você não dá nenhuma. Os estoicos praticavam isso há milênios. Epicteto ensinava: se alguém te provoca, lembre-se que é sua opinião sobre o evento que te perturba, não o evento em si. Seu olhar distante materializa essa sabedoria. Você está presente fisicamente, mas psicologicamente acima do conflito. E quando ele decide falar, não usa palavras de defesa, mas de análise. Deixe seu like se você quer ter essa calma inabalável. Ele solta a frase na frente de todos: você é um incompetente, sempre foi. O silêncio cai na sala. Todos os olhos se voltam para você, esperando, querendo ver como vai reagir. O sangue esquenta. O peito aperta. A voz interior grita: responda, defenda-se, mostre que ele está errado. A adrenalina sobe. Você sente o impulso de atacar de volta, de provar seu valor, de destruir o agressor com palavras ainda mais cortantes. A maioria cai nessa armadilha. Quando recebem um insulto, eles entram em modo de defesa imediata. Levantam a voz, contra-atacam com ofensas piores. Quem você pensa que é para falar assim comigo? E nesse momento, perderam completamente o jogo. Porque quem se ofende entrega poder. Quem reage emocionalmente prova que a palavra do outro tem peso. A neurociência explica: quando você se sente atacado, o sistema límbico assume o controle, desligando seu córtex pré-frontal. Você para de pensar estrategicamente e age instintivamente. E instintos em conflito social raramente geram vitória. Você faz algo que desarma totalmente a situação. Você não se ofende, simplesmente não processa aquilo como ataque pessoal. Você trata o insulto como um dado incorreto em uma planilha, algo que precisa ser corrigido ou ignorado, não algo que te fere. Você olha para ele com calma, pausa de 3 segundos e responde como professor corrigindo aluno. Interessante perspectiva. O que te fez chegar a essa conclusão? Sua voz sai neutra, analítica, sem raiva, sem defesa, apenas curiosidade clínica. Aqui está seu protocolo da não reação. Quando alguém te insultar, respire fundo 3 vezes antes de responder. Isso dá tempo para o córtex pré-frontal retomar controle do seu cérebro. Mentalize que o insulto é opinião, não fato. Repita internamente: isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Essa reformulação cognitiva protege sua autoestima. Responda com uma das 3 opções. A pergunta analítica: o que te faz pensar assim? Força a pessoa a explicar racionalmente algo que foi dito emocionalmente. O reconhecimento sem concordância: entendo que você vê assim. Valida que ouviu, mas não aceita como verdade. Ou o silêncio total: olhe, sorria levemente e simplesmente não responda. Mude de assunto ou saia. O silêncio comunica:
Isso nem merece meu tempo. A sensação que surge é de superioridade absoluta, sem precisar provar nada. Você percebe que insultos só funcionam quando você aceita eles como verdade. Se você não internaliza, eles caem no vazio, como flechas atiradas contra uma parede de vidro. Elas batem e caem, não penetram. As pessoas ao redor notam. Elas veem que você não se abalou, e isso gera respeito instantâneo, porque a autoestima sólida não precisa se defender. Ela simplesmente existe. Os estoicos ensinavam isso há séculos. Epicteto dizia: ninguém pode te insultar sem seu consentimento. Você controla o que entra ou não na sua mente. E quando você domina esse controle, você se torna invencível emocionalmente. Ele entende que quem se ofende se submete. Quem ignora, domina. Ele se inclina sobre a mesa, os olhos fixos nos seus. Preciso da sua resposta agora. Não dá para esperar. A voz carrega urgência fabricada, ansiedade disfarçada de pressa. Ele quer que você decida neste instante, que aceite ou rejeite sem pensar, que entre no ritmo dele. O ambiente pressiona, todas as atenções em você. O silêncio espera sua resposta imediata, e a voz interna sussurra: fala alguma coisa, decide logo, não deixa ele esperando. A maioria entra em pânico nesse momento. A pressão temporal ativa o sistema de estresse do corpo. O córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais, fica comprometido. Então, as pessoas respondem qualquer coisa, só para aliviar a tensão. Tá bom, aceito. Não, obrigado. Decisões impulsivas tomadas sob pressão artificial. E depois, horas mais tarde, o arrependimento chega. Por que eu aceitei aquilo? Por que não pedi tempo para pensar? Porque foram manipuladas pela urgência do outro. Aceitaram que a ansiedade alheia era mais importante que seu próprio tempo de processamento. Você aprendeu a rejeitar essa armadilha. Quando a pressão chega, você respira fundo, mantém contato visual e fala com calma. Absoluta. Vou pensar sobre isso e te respondo amanhã até às 5. Não é um pedido, é uma informação. Você não diz posso pensar ou será que dá para esperar? Você simplesmente estabelece o prazo. Sua voz sai firme, sem nervosismo, sem culpa. Você está comunicando um fato simples. Seu tempo de decisão não está à venda. Aqui está seu protocolo do tempo de processamento. Quando alguém exigir decisão imediata, pare e respire 3 vezes antes de responder. Isso baixa a frequência cardíaca e ativa o pensamento racional. Use uma das 3 frases de poder. Vou analisar e te respondo amanhã. Preciso de 24 horas para decidir com clareza. Não tomo decisões importantes sob pressão. Te respondo terça-feira. Nunca peça permissão. Não diga posso pensar. Apenas informe o prazo. Se insistirem dizendo, mas é urgente, responda com calma. Entendo. E minha resposta vai em 24 horas. Mantenha a firmeza. Se ameaçarem com consequências tipo, se não decidir agora, a oferta expira. Aceite a perda. Qualquer coisa que exige decisão sob pressão fabricada não vale a pena. Após estabelecer o prazo, mude de assunto ou saia. Não justifique. Não explique por que precisa de tempo. Simplesmente vá pensar. A sensação que surge é de autoridade absoluta sobre sua própria vida. Você percebe que a maioria das urgências são falsas, criadas para manipular. E quando você recusa entrar no jogo da pressa, você força o outro a respeitar seu ritmo. Eles podem ficar frustrados no começo, mas subconscientemente o cérebro deles registra. Essa pessoa não pode ser manipulada por pressão temporal. Essa pessoa tem controle sobre seu tempo. E tempo é o recurso mais valioso que existe. Quem controla seu tempo, controla sua vida. Os estoicos ensinavam que apressar decisões importantes é sinal de mente fraca. Sêneca escreveu sobre como a pressa é inimiga da sabedoria. Tomar tempo para decidir não é fraqueza, é estratégia. Ao controlar o tempo, ele ganha espaço para a próxima. Manobra, a descompressão. Você abre a porta da sala de reunião. O ar está pesado.
4 pessoas sentadas. Ninguém se olha, os ombros tensos, mandíbulas travadas. O clima é de bomba prestes a explodir. Alguém acabou de brigar, ou está prestes a brigar. A tensão gruda na sua pele no instante que você entra, e a primeira reação é óbvia: absorver aquele estado, acelerar para se adaptar, falar rápido, se justificar, perguntar nervoso: o que está acontecendo? A maioria entra em ambientes tensos e vira espelho emocional. Se a sala está nervosa, eles ficam nervosos. Se todos estão agitados, eles se agitam também. É contágio emocional automático. Os neurônios espelho no cérebro detectam o estado dos outros e replicam instantaneamente. Você vê alguém estressado, seu corpo começa a produzir cortisol em resposta. Resultado: mais uma pessoa alimentando o caos. A tensão não diminui, ela multiplica. E todos ficam presos no ciclo de ansiedade coletiva sem perceber que alguém precisa quebrar o padrão. Você aprendeu a ser o disjuntor. Em vez de absorver a energia da sala, você injeta a sua, deliberadamente, conscientemente. Você entra devagar, respira fundo, visivelmente. Senta-se com calma. Não corre, não se apressa. Você relaxa os ombros completamente, afunda levemente na cadeira. E aí faz algo inesperado. Você não fala sobre o problema, você comenta algo completamente trivial. Alguém quer água? Ou simplesmente fica em silêncio por 10 segundos completos. Seu corpo comunica uma mensagem subliminar poderosa. Aqui está seguro, aqui pode desacelerar. Aqui está seu protocolo de descompressão ambiental. Antes de entrar em um ambiente tenso, pare do lado de fora por 5 segundos. Respire profundamente 3 vezes. Isso ancora seu estado emocional antes de você se expor ao contágio. Ao entrar, mova-se 50% mais devagar que o normal. Isso força seu sistema nervoso a permanecer calmo. Sente-se de forma relaxada. Não cruze braços ou pernas. Deixe os ombros caírem. Palmas das mãos abertas sobre a mesa ou coxas. Isso sinaliza abertura e calma. Fale algo completamente neutro ou trivial. A temperatura está boa aqui? Alguém já almoçou? Isso interrompe o ciclo de tensão e redefine o tom da conversa. Use pausas longas. 10 segundos de silêncio podem parecer eternos, mas forçam todos a desacelerarem para o seu ritmo. Mantenha sua voz 20% mais baixa e lenta que o normal. Isso funciona como âncora sonora de calma. A sensação que surge é de liderança energética silenciosa. Você percebe que dentro de 3 minutos, as pessoas ao redor começam a relaxar sem entender por quê. Os ombros afrouxam, as vozes baixam, a respiração desacelera, porque você se tornou o termostato emocional da sala. Você não pediu calma, você simplesmente irradiou calma, e o cérebro dos outros, através dos neurônios espelho, começou a copiar seu estado. Isso é liderança sem palavras, autoridade sem imposição. Você se torna o porto seguro onde as pessoas querem ancorar. E quando todos estão mais calmos, aí sim você pode abordar o problema real. Mas agora, com todos respirando, pensando e falando com clareza. Os estoicos chamavam isso de presença reguladora, a capacidade de manter seu centro interno tão sólido que ele estabiliza o ambiente externo. Ele se torna o porto seguro onde os outros querem ancorar. Se você quer ser essa âncora para os outros, comente: minha paz é inegociável. Ela explode na sua frente, os olhos marejados. A voz trêmula, mas alta. Você nunca me escuta. Nunca. Eu falo e você ignora tudo. As mãos gesticulam no ar. O corpo inteiro vibra com emoção. A sala fica pequena, o ar pesado. E você sente a pressão. O impulso primitivo grita: defenda-se. Prove que ela está errada. Contra-ataque com exemplos. Como assim eu não escuto? Semana passada eu te ouvi falar sobre aquilo. A batalha emocional está armada, e quem entra perde. A maioria morde a isca emocional imediatamente, quando recebem uma acusação carregada de sentimento. Eles respondem com sentimento igual ou maior. Isso não é verdade. Você está exagerando. Eu sempre te escuto.
E aí começa o ping-pong emocional. Ela ataca emocionalmente, você defende emocionalmente. Ninguém resolve nada porque ambos estão operando do sistema límbico, a parte do cérebro responsável por emoções intensas e reações de sobrevivência. Zero racionalidade, zero solução. Apenas dois egos feridos gritando no vazio. Você descobriu a técnica do desligamento emocional sem frieza. Quando ela termina a frase acusatória, você respira fundo uma vez, mantém contato visual e fala com voz calma e neutra. Entendo que você sinta isso. Pausa de 2 segundos. Pode me dar um exemplo específico de quando isso aconteceu? Sua resposta não é defensiva, não é atacante, é analítica. Você acabou de transformar um balão emocional em um problema de dados. E balões só funcionam quando ambos sopram juntos. Aqui está seu protocolo da resposta analítica. Quando alguém te atacar emocionalmente, respire profundamente antes de responder. Isso dá tempo para seu córtex pré-frontal assumir o controle. Use uma das 3 frases de transição emocional para racional. Entendo que você sinta assim. O que especificamente te fez sentir isso? Ouço sua frustração. Me ajuda a entender quando exatamente isso aconteceu. Percebo que isso te incomodou. Vamos olhar juntos. Quais situações geraram esse sentimento? Essas frases validam a emoção da pessoa sem concordar com a acusação e redirecionam para fatos concretos. Mantenha seu tom 20% mais baixo e lento que o normal. Isso força a outra pessoa a desacelerar para te ouvir. Se ela continuar no ataque emocional, repita calmamente. Eu quero resolver isso, mas preciso entender os fatos. Me dá um exemplo concreto. Nunca use as palavras você sempre ou você nunca. Elas são generalizações que impedem solução. A sensação que surge é de proteção mental absoluta. Você percebe que não precisa entrar no tornado emocional do outro. Você pode ficar do lado de fora, calmo, oferecendo a mão para que a pessoa saia também. E 90% das vezes, depois de 3 minutos no modo analítico, a pessoa relaxa, porque emoções precisam de combustível, e você não está fornecendo. Você está oferecendo algo melhor. Atenção genuína focada em solução, não em drama. Os estoicos praticavam isso há milênios. Marco Aurélio escrevia sobre observar emoções sem se tornar elas. Você pode sentir sem ser sequestrado. Pode ouvir acusações sem internalizar. Sua mente permanece sua, e isso é poder verdadeiro. Essa racionalidade protege sua mente de ser sequestrada pelo caos alheio. Você termina de falar. Minha proposta é essa: 3.000 por mês, prazo de 6 meses, pagamento antecipado. Ponto final. E então vem o momento mais difícil de qualquer negociação: o silêncio. 5 segundos, 10 segundos, 15. O ar fica pesado. A mesa parece maior. O outro lado te olha, esperando, querendo que você explique. Justifique, preencha o vazio. E a voz interna grita: fala alguma coisa, esse silêncio está estranho, adiciona algo. A maioria quebra o silêncio em menos de 10 segundos. O desconforto é brutal. Então começam a falar. Quer dizer, é negociável, claro. Posso baixar um pouco se precisar. É que considerei tal e tal coisa. E nesse momento, perderam completamente o poder. Porque quem fala primeiro depois da proposta sempre perde terreno. A neurociência explica. O silêncio ativa o sistema de ansiedade social no cérebro. Sentimos pressão para normalizar a interação voltando ao diálogo. Mas em negociação, essa pressão é uma armadilha mortal. Você aprendeu a amar o silêncio. Depois de fazer sua proposta, você se recosta levemente na cadeira. Cruza as mãos relaxadas sobre a mesa ou colo. Mantém contato visual tranquilo e não diz absolutamente nada. Nenhum então nervoso. Nenhum o que você acha ansioso. Apenas silêncio sólido. Seu rosto permanece neutro, levemente sorridente. Como se você tivesse todo o tempo do mundo e tivesse outras opções esperando. Aqui está seu protocolo do silêncio negocial. Depois de fazer sua proposta,
Respire fundo uma vez e trave a boca fisicamente. Isso evita que palavras escapem por ansiedade. Conte mentalmente até 30. Devagar. Isso ancora você no silêncio sem olhar o relógio. Relaxe conscientemente os ombros e mãos. Tensão corporal comunica nervosismo. Soltura comunica confiança. Mantenha contato visual suave. Não fixo demais, mas presente. Pisque normalmente. Se a outra pessoa quebrar o silêncio primeiro com pergunta, responda apenas o necessário. Sim, não, exato. E volte ao silêncio. Se perguntarem, você pode explicar melhor? Responda, acho que foi claro. O que você precisa saber especificamente? Jogue a responsabilidade de volta. Se tentarem negociar para baixo, use outra pausa longa antes de responder. 10 segundos de silêncio. Depois, não, esse é o valor. E silêncio de novo. Nunca justifique preços. Quem justifica, negocia contra si mesmo. A sensação que surge é de poder absoluto através da não-ação. Você percebe que o silêncio faz o trabalho psicológico por você. A outra pessoa começa a preencher mentalmente o vazio. Por que ele não está falando? Ele tem outras propostas? Ele está disposto a recusar? E quanto mais eles pensam, mais sua posição se fortalece. Porque você comunicou subconscientemente. Minha proposta está na mesa. Aceite ou não, eu fico bem de qualquer forma. Isso é poder puro. Os grandes negociadores sabem que quem tolera melhor o silêncio controla a conversa. Os estoicos praticavam essa técnica há milênios, não através de palavras, mas através da presença calma que dispensa explicações. Sua confiança fala mais alto que qualquer argumento. Ele não precisa convencer. Sua postura já fez o trabalho pesado. A notícia chega. Corte de orçamento. Possível demissão em massa. A sala entra em colapso. E se eu perder o emprego? E se não conseguir pagar as contas? E se minha família sofrer? O pânico se espalha como fogo. Rostos pálidos, mãos tremendo, vozes quebrando, todos presos no ciclo mental do e se. Cenários catastróficos se multiplicando na mente. E quanto mais pensam nas possibilidades ruins, mais o medo cresce, mais a paralisia aumenta. A maioria vive refém do medo do pior cenário. Eles evitam pensar no que pode dar errado, porque acreditam que ignorar o perigo os protege dele. Então, quando a ameaça real aparece, eles entram em pânico total, sem preparo emocional, sem plano, apenas terror puro. A mente dispara 1000 possibilidades terríveis simultaneamente, e como nunca processaram nenhuma delas conscientemente, o sistema nervoso entra em colapso. Resultado? Paralisia, decisões ruins, sofrimento antecipado que não resolve nada. Você aprendeu a fazer o oposto. Meses atrás, sentado sozinho, você fez o exercício estoico mais poderoso e mais evitado. Você visualizou o pior cenário, detalhadamente. Se eu perder meu emprego, o que acontece? Você seguiu a linha de pensamento até o fim. Perderia a renda, teria que cortar gastos, talvez mudar para lugar menor, pedir ajuda à família, recomeçar do zero. E então fez a pergunta crucial. Eu sobreviveria a isso? E a resposta foi clara. Sim, seria difícil, doloroso, mas não fatal. Você já passou por coisas difíceis antes e sobreviveu. Aqui está seu protocolo da aceitação estoica. Reserve 30 minutos sozinho e em silêncio. Pegue papel e caneta. Escreva o maior medo que você tem agora. Perder meu emprego. Falir. Ser rejeitado. Seja específico. Agora desça um nível. Pergunte, se isso acontecer, qual seria a consequência imediata? Escreva. Continue descendo. E se essa consequência acontecer, o que vem depois? Vá até o fundo do poço, até o pior resultado possível. E então pergunte com honestidade brutal, eu sobreviveria a isso? Eu já passei por algo parecido? Eu conseguiria reconstruir? Na maioria dos casos, a resposta é sim. Escreva seu plano B. Se o pior acontecer, qual é o primeiro passo prático?
Ter um plano reduz 80% do medo. Repita esse exercício com cada medo grande. Tire eles da sombra. Quando você olha o monstro de frente, ele diminui de tamanho. A sensação que surge é de liberdade radical. Você percebe que aceitou internamente o pior que pode acontecer. E essa aceitação não é derrota, é preparação, é coragem. Agora, quando a crise real chega, você não entra em pânico, porque já esteve mentalmente naquele lugar, já processou, já aceitou. Sua mente está calma enquanto todos ao redor desmoronam, e isso te dá vantagem estratégica absurda. Enquanto eles paralisam, você age, porque não tem mais nada a perder. Já fez as pazes com a perda. Os estoicos praticavam isso diariamente. Marco Aurélio meditava sobre sua própria morte, não por masoquismo, mas para se libertar do medo dela. Sêneca escrevia sobre perder tudo para aprender a valorizar o que tinha. Essa prática os tornava inabaláveis, e te torna também. E assim, acalma. Deixa de ser uma técnica e vira sua identidade. Inscreva-se para aprender a vencer sem lutar. Você entra na sala, sem barulho, sem anúncio. Ninguém te chamou para resolver a crise, mas todas as cabeças se viram, instintivamente, como se um ímã invisível puxasse os olhos. Você não disse nada ainda, não fez gestos, não impôs presença, mas ela está ali, sólida, pesada, real. As vozes que gritavam segundos atrás começam a baixar o tom. Os corpos tensos relaxam levemente, e a pergunta silenciosa paira no ar. O que ele vai fazer? A maioria nunca chega aqui. Eles perseguem a autoridade gritando ordens, exigindo respeito, provando competência a cada 5 minutos. Estampam conquistas, contam vantagens, forçam reconhecimento. E quanto mais tentam provar que são poderosos, menos poder têm. Porque a autoridade real não é conquistada por palavras, é irradiada por presença. E presença vem de dentro, de um centro inabalável, forjado em 1000 tempestades internas já vencidas. Quem precisa gritar para ser ouvido nunca será verdadeiramente escutado. Você passou anos construindo essa paz armada. Não foi rápido, não foi fácil. Foram 1000 momentos escolhendo respirar em vez de reagir, pausar em vez de acelerar, observar em vez de julgar. Cada técnica que aprendeu, o contraste de volume, a postura da rocha, o olhar distante, o silêncio negocial, se fundiu na sua identidade. Você não faz essas coisas mais. Você é essas coisas. A calma não é performance, é essência. Aqui está o protocolo da autoridade silenciosa. Quando entrar em qualquer ambiente, pause 3 segundos na porta antes de mover. Observe tudo sem julgar. Isso ancora sua presença consciente. Mova-se com intenção. Cada passo deliberado. Nada de pressa. Você não corre para provar valor. Fale 20% menos que todos ao redor. Quando todos dão opinião, você escuta. Quando perguntam sua visão, você entrega em 3 frases. Densidade, não volume. Mantenha contato visual sereno com todos. Não intimidador. Apenas presente. Como quem já viu muita coisa e nada mais o assusta. Quando a crise explodir ao redor, você é o único que não acelera. Você desacelera e força o ambiente inteiro a entrar no seu ritmo. A sensação que surge é de reinado silencioso. Você percebe que as pessoas te seguem sem você pedir, te consultam sem você se oferecer, te respeitam sem você exigir. Porque a autoridade verdadeira não vem de títulos ou gritos, vem de uma paz tão sólida que os outros querem se aproximar dela. Você se tornou o eixo ao redor do qual o caos se organiza, o porto onde as tempestades ancoram. E essa é a maior conquista possível, não dominar os outros, mas dominar a si mesmo tão completamente que os outros naturalmente te reconhecem como guia. Os estoicos sabiam que o imperador mais poderoso não era quem tinha mais soldados, era quem tinha mais controle sobre si mesmo. Marco Aurélio comandava exércitos, mas sua maior vitória era acordar todo dia e escolher a serenidade. Você agora carrega essa mesma
coroa, invisível, inabalável, eterna. E é nessa paz armada que ele encontra seu verdadeiro trono. Agora você tem 10 técnicas estoicas de controle emocional. Desde baixar a voz quando todos gritam, até aceitar o pior cenário para se libertar do medo. Você não é mais quem começou a assistir isso, porque agora você entende que em um mundo barulhento, o calmo é o novo poderoso. Sua voz não precisa mais competir por espaço. Sua presença já ocupa a sala. Seu silêncio tem mais peso que os gritos dos outros. Então aqui vai seu desafio para as próximas 24 horas. Quando alguém te provocar amanhã, e alguém vai provocar, lembre-se do que aprendeu aqui. Respire 3 vezes. Baixe o tom. Olhe através da pessoa. E observe como o poder muda de lado sem você dizer nada. Porque a calma não é fraqueza disfarçada, é força contida. E força contida sempre vence força desperdiçada. Se você está praticando essas técnicas, se você entendeu que a serenidade é o novo símbolo de autoridade, escreva nos comentários: minha paz é inegociável. Fixe esse pacto consigo mesmo. E se você quer continuar nessa jornada de autodomínio silencioso, se inscreva no canal, porque isso é apenas o começo. A verdadeira maestria vem com a prática diária, com a repetição consciente, com a escolha de ser calmo mesmo quando o mundo inteiro grita para você reagir. O mundo grita. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo.